Olá, boa noite, 18 horas 29 minutos, obrigado pela companhia de todos os dias e pela permissão da gente entrar na casa de vocês. Todas as famílias, você que está sozinho, você que está no trabalho, está acompanhando a gente fala ao vivo para 202 municípios, na tela, rodovia Marechal Rondon, próximo ao pedágio de Rubiácea, do Alto, passando pela Avenida Alberto Andalós, sentido Monte Líbano, e vamos cruzando a cidade, e à direita, Avenida Mirassolândia. Esse é o Tá Na Hora, que está começando agora, Tá Na Hora da Notícia, quinta-feira, dia 10 de abril. Somos os caçadores de notícias aqui no TH+ SBT. Vitor Garcês agora chega com informações iniciais, falando sobre o julgamento do homem acusado até então, agora é condenado, ele vai trazer informações. O homem que estuprou e matou uma menina de 10 anos, saiu a condenação. Qual é a sentença, Vitor? Boa noite. Oi, Sandro, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Um caso de extrema violência. O júri popular terminou hoje à tarde aqui no Fórum de São José do Rio Preto e o réu foi condenado a 50 anos de prisão. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes do caso e da sentença, Sandro. E é pouco, né, Vitor? É pouco até 50. Né? Tinha que apodrecer na cadeia um traste desse. Daqui a pouquinho, informações ao vivo com o Vitor. Roda agora outros assuntos da edição de hoje. Sandro, a gente começa falando de mais um ataque de abelhas que terminou em morte na região. Um homem de 68 anos foi atacado enquanto trabalhava na área externa da Penitenciária 1 em Mirandópolis. Em Valparaíso, um homem foi preso durante a Operação Fantasma da Polícia Civil, realizada em 8 estados. As investigações são contra uma associação criminosa que comete furtos por meio de fraudes bancárias. E por falar em golpe, a Polícia Civil prendeu 4 pessoas no Rio de Janeiro suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada no golpe do falso empréstimo contra servidores públicos. Uma das vítimas foi um idoso morador de Pirapozinho. E ainda um pescador desapareceu nas águas do Rio Tietê, em Mendonça. O homem estava em uma embarcação próximo aos condomínios de ranchos do Parque Borá, quando, ainda por motivos a serem apurados, teria caído na água. É isso, Sandro. Muita coisa acontecendo e, como sempre, o Tá Na Hora chega no horário da janta com o cardápio completo. Bora para a notícia do Garçom da Informação? Tá na hora do Homem da Ripada. Chega junto, Sandro Pires. Opa, tô aqui, ó, já servindo, senhora, todos que estão em casa, muito obrigado pela audiência, companhia. Estamos ao vivo aqui na TV, na tela do TH+ SBT, também no nosso portal. Você que não pode ficar aí no local onde tem a TV, né? Pode seguir com a gente aí através da internet, o nosso portal sbtinterior.com/ao vivo. E também, né, você pode acessar a nossa companhia através do WhatsApp, isso mesmo. Mande agora a sua sugestão de reportagem, sua denúncia, reclamação, comentário sobre o conteúdo do programa 17981278656. Vamos juntos nesta noite de quinta-feira. A gente vai dando sequência. Atenção, a gente começa o programa com essa informação. É a notícia do dia, né? Você que está aí ligado com a gente, muito obrigado. Vamos falar sobre a condenação do homem que estuprou e matou uma menina de apenas 10 anos de idade em setembro de 2023 aqui em São José do Rio Preto. O Vitor Garcês já chega ao vivo trazendo todos os detalhes desse julgamento. Vitor, boa noite. Oi, Sandro, boa noite novamente para você e para todo mundo que está acompanhando o Tá Na Hora Interior. Como eu disse, né, um caso de extrema violência que chamou bastante a atenção, gerou repercussão aqui na nossa cidade, né? A população, inclusive, ficou bastante revoltada na época desse caso e o júri foi realizado hoje à tarde aqui em São José do Rio Preto. Na verdade, né, começou por volta das 10 horas da manhã e terminou agora entre 4h30 e 5 horas da tarde. Ou seja,
mais de 6 horas de júri popular. Esse réu de 29 anos, o réu Carlos Eduardo dos Santos Alves, ele foi denunciado na época por homicídio qualificado e também estupro de vulnerável. O júri, decidiu então que ele foi condenado a 30 anos pelo crime de feminicídio e a 20 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Só para a gente relembrar o caso, então, esse crime aconteceu em setembro de 2023. A vítima, que na época tinha 10 anos, ela estudava no período da manhã e quando ela estava retornando da escola por volta de meio-dia e meia, o acusado, abordou a menina lá no bairro Santo Antônio, na região norte aqui de Rio Preto, e levou essa menina até uma casa em construção. Foi nesse local, então, que ele cometeu esses crimes. Depois, ele ainda fugiu, deixou o corpo ali nesse local, nessa casa em construção, e no dia seguinte, um pedreiro que trabalhava na obra encontrou a menina com vários ferimentos provocados por golpes de faca. Na época, o laudo constatou que, além dos ferimentos provocados, então, por essas facadas, a menina foi abusada sexualmente. O réu foi preso no mesmo dia que o corpo da criança, foi encontrado. Ele chegou a confessar o crime, mas negou a questão do abuso sexual. Mas o laudo constatou, então, que ele estuprou essa criança, Sandro. O júri, então, decidiu, só pra gente retomar aí, em relação à sentença, 30 anos de prisão em regime fechado pelo crime de feminicídio e 20 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Ou seja, totalizando, então, a sentença, 50 anos de prisão aí para esse réu. A gente tentou contato com a defesa do réu, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. Sandro? Olha, tá aí, 50 anos. Aliás, a gente já libera aí o WhatsApp para você dar a sua opinião. Num caso desse, o Brasil tinha que ter prisão perpétua, Prisão perpétua, apodrecer na cadeia, destruiu a vida da criança, a vida da família também, se aproveitou da criança conhecê-lo, para arrastar ela para essa construção. Foi identificado, graças a câmeras de circuito de segurança, ao trabalho eficiente da polícia que chegou até o sujeito. Senão, estaria nas ruas até hoje, e a gente não saberia realmente quem cometeu esse crime gravíssimo. Meu Deus do céu, que triste, hein? Que triste esse sujeito. Isso daí é um lixo, Um lixo, tem que manter preso. Queria ali para dar ripada, cadeia para ele, Fica atrás das grades ali, é um absurdo. Vem aqui comigo, Fernando, vem aqui, deixa o Vitor aí, Porque, ripada nesse cara, meu Deus do céu. Ripada? 50 anos atrás das grades. A pergunta será que vai ficar esse tempo todo? É o que a gente gostaria, O Vitor Garcês, Vitor, ele tá aí junto comigo ainda? Bom, muito obrigado pelas suas informações. Cadê o Vitor? Tá aqui, Vitor, muito obrigado pelas suas informações, trazendo aí a condenação, portanto, 50 anos, É um alívio para a família, É o que todo mundo aguardava. Embora ele tenha tentado aí se desvencilhar do crime de estupro de vulnerável, mas a justiça entendeu e colocou uma mão forte da justiça em cima desse covarde que tirou a vida dessa criança. Muito obrigado pelas suas informações, Vitor. Daqui a pouquinho retorna, porque você sabe, a informação está no ar aqui no Tá Na Hora Interior. E atenção, mais um caso de ataque de abelhas terminou em morte. Um homem de 68 anos morreu depois de ter sido atacado por abelhas enquanto trabalhava em uma área externa da Penitenciária 1 em Mirandópolis. A Patrícia Machado vai chegar ao vivo com essas informações pra gente, ela que está no estúdio do Tá Na Hora em Araçatuba. Quais são os detalhes da informação? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Sandro. Esse homem de 68 anos, o nome dele é Walter Batoque. Ele estava capinando um terreno em volta da Penitenciária 1 de Mirandópolis com um trator. E nesse momento não se sabe se ele passou por cima
de uma colmeia ou se o barulho do trator que irritou as abelhas. Mas, de qualquer forma, essas abelhas foram para cima dele e começaram a picá-lo. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital em Mirandópolis, mas não resistiu. Ele faleceu ontem, foi enterrado hoje de manhã. A Secretaria de Administração Penitenciária divulgou uma nota de pesar, dando solidariedade para a família e para os amigos desse funcionário público que morreu aí trabalhando. E o que chama a atenção da gente também é que recentemente, há menos de uma semana, outra pessoa também foi vítima de picadas de abelha aqui na região. É uma moça, Daniela Pereira da Silva. Ela tinha 41 anos e estava sentada em Mirandópolis, numa calçada, na frente de casa, perto de uma área verde. De repente, um enxame de abelhas veio e começou a picar todo mundo que estava por ali. Dezenas de pessoas precisaram de atendimento médico, mas a Daniela não resistiu. Segundo o boletim de ocorrência, umas crianças, uns adolescentes estavam jogando pedras na colmeia das abelhas e isso que irritou e fez elas virem para cima das pessoas e fazer esse ataque. Então foram 2 ataques que terminaram em morte em menos de uma semana. Vítimas jovens aí, 41 e 68 anos. É lamentável, né? Mais um caso, é um alerta para todo mundo que está em casa. Muito obrigado pelas suas informações, Patrícia, os nossos sentimentos aos familiares desse senhor, né? E a gente vai seguindo aqui com o programa, até falando sobre isso, né? A gente decidiu ampliar o assunto, né? Porque as abelhas são essenciais à nossa existência, né? Elas estão no meio ambiente, né? Não se pode matar a abelha, mas infelizmente pode ocorrer acidentes como esse daí. E para explicar melhor sobre essa questão, né? Todo mundo pode morrer devido às picadas de abelhas. Tem gente que é alérgica, né? O que acontece? Uma picada pode matar uma pessoa? Eu vou falar agora, ao vivo, com a alergista, a doutora Natália Coelho, a quem eu agradeço pela participação nessa noite aqui no Tá Na Hora, doutora. São várias picadas que causam a morte, nem todo mundo pode morrer, se for socorrido a tempo, por exemplo, tem gente que pode morrer com uma picada. Quais são os detalhes a respeito disso? Como que a gente sabe que a gente é alérgico, doutora? Boa noite. Perfeito, Sandro. Boa noite. Eu agradeço a vocês pelo convite. É super importante essa informação que vocês estão dando para a população, né? Então, na verdade, assim, quando a gente pensa em alergia, a ferroada, esse é o nome certo, né? De abelha, porque picada, normalmente mosquito e pernilongo picam a abelha, a vespa e a formiga, que são da classe que a gente chama de himenópteras, eles têm um aparelho picador mesmo, e daí são os insetos que são capazes de causar reação alérgica, anafilática mais grave, a ponto de morte, mas só vai morrer, pelo menos por uma picada, aquele que for predisposto geneticamente, aquele que for alérgico realmente à picada. Agora, quando a gente está pensando num enxame de abelhas, em várias picadas ao mesmo tempo, a quantidade de veneno, de proteína que esses insetos injetam, pode sim matar uma pessoa. E aí a quantidade de picadas que a gente precisa, de ferroadas, né, que a gente precisa para isso, vai depender muito de quem a gente está falando, do tamanho do corpo, do peso, se é uma criança, se é um adulto. Mas muito provavelmente nesses 2 casos, a quantidade de veneno injetado foi muito grande nessas pessoas. Talvez as outras pessoas que tenham sido picadas, nesse caso da moça que estava sentada na calçada, tenha sido uma quantidade menor de picadas, e aí por isso elas acabaram não morrendo, né? Dá tempo da pessoa ser socorrida, doutora? Então, depende muito a reação alérgica anafilática, principalmente quando a gente fala numa quantidade muito grande de veneno. Então, quando a gente está pensando em muitas picadas, essa reação tóxica, ela é muito rápida. Ela normalmente ocorre em minutos. Então, a recomendação é vá o mais rápido possível ao hospital, porque aplicar adrenalina é o que vai salvar a vida dessa pessoa. Então, não adianta tomar antialérgico, não adianta fazer nada diferente de vá a um pronto-socorro o mais rapidamente possível. Então, é muito difícil realmente evitar, porque essa pessoa que estava na calçada, ela sequer sabia que ela ia ser ferroada por um enxame de abelhas, e é mesmo o moço que estava limpando ali a penitenciária, ele também não fazia essa ideia, né? Doutora, e só para a gente encerrar, tem algum teste, ainda quando criança, para saber se é alérgico à ferroada da abelha?
Existe sim, então a gente, na pessoa que é realmente alérgica, que uma picada de abelha vai ser o suficiente para ela ter um risco de morte, a gente consegue fazer teste tanto no sangue quanto na pele, e existe um tratamento que a gente chama de imunoterapia oral ou dessensibilização oral com o veneno de abelha, que vai salvar a vida da pessoa. Então é um tratamento de muitos anos que a gente já conhece como ele funciona e ele é capaz de reduzir a reação anafilática. Agora, no caso dessas duas pessoas, realmente foi uma situação diferente, onde provavelmente qualquer pessoa poderia morrer, né? Doutora, muito obrigado pela sua participação, uma ótima noite, viu? Nada, obrigada, eu agradeço pelo convite. Fica o alerta aí para as pessoas, né? Atenção, você que está aí acompanhando a gente, em instantes, no Tá Na Hora, agora 18h44, a gente vai falar sobre o pescador que desapareceu no Rio Tietê, em Mendonça. Ainda não se sabe, né, o motivo da queda dele, da embarcação. Tem informação de que ele estava com uma outra pessoa e sem o colete salva-vida. Há um trabalho de buscas lá no Rio Tietê, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E agora a gente vai com imagens ao vivo aqui no Tá Na Hora, porque a gente vai para o intervalo comercial. A gente vê aí São José do Rio Preto do Alto, Lago 1 e 2 da represa municipal, ao fundo movimentação na BR-153 e lá mais atrás Assis Chateaubriand, cidade iluminada. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre tudo que está acontecendo na região. Segura aí! Estamos de volta, 18h48, a gente mostra aí, olha que lua bonita, lua crescente, Carla. Lua crescente é boa para cortar o cabelo, né? O pessoal fala, pelo menos. Tô acreditando nisso, né? Que vai crescer, o cabelo não vai cair. Meu Deus do céu. Essas são imagens ao vivo de São José do Rio Preto, da câmera instalada no alto da torre do TH+ SBT, aqui no Santos Dumont, próximo da Avenida Badiba City, aeroporto, e a nossa câmera vai dando uma rodada mostrando para você a iluminação da cidade, né, nesta noite de quinta-feira. Clima gostoso, né? A gente vai dando sequência, vem para mim, vem aqui, porque estamos ao vivo com o Tá Na Hora Interior. Corpo de Bombeiros faz buscas desde ontem para tentar encontrar um pescador que desapareceu no Rio Tietê, em Mendonça. Até o fechamento dessa edição não tinha informações sobre, né, se tinha sido encontrado ou não. O homem estaria em uma embarcação próximo aos condomínios de ranchos do Parque Borá, né, quando, segundo informações, né, ainda por motivos a serem apurados, ele teria caído na água. Né? Informações extraoficiais dão conta de que ele estaria com uma outra pessoa e sem o colete salva-vida, um risco grande, hein, gente? Equipes de José Bonifácio e também dos bombeiros de São José do Rio Preto, equipes de mergulhadores, né, dos bombeiros, né, estão aí em busca, né, desse homem que desapareceu no Rio Tietê. A gente acompanha e qualquer informação nova a gente traz para vocês, e a gente alerta todos os pescadores, todo mundo que sai numa embarcação, vai aí para o meio do rio, pescaria está liberada, né? Cuidado, use colete, salva-vida e muita atenção, porque pode acontecer de repente o acidente, você se desequilibrar. E olha, você que está aí ligado com a gente, mandou a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Cadê as mensagens do público de casa? Viviane de Aspásia, boa noite, Sandro. Ela falou isso daqui ontem, está repetindo a mensagem. Falou que gosta de ficar bem informada aqui com a gente. Próxima. Cadê? O Lincoln de Dracena. Assisto todos os dias seu programa, parabéns. Olha só que ponte aí. Onde você está nessa foto aí, hein, meu amigo? Fala onde tá. De repente o pessoal que fez passeio, eu gosto de passear, gosto bastante. De repente você foi fazer um passeio, uma viagem, né? Mostra aí pra gente e conta onde você estava passando. Valeu, Lincoln de Dracena. Quem mais? Bigode de Birigui. Tá aí acompanhando a gente, e o pai, junto com o pai Guilherme, ligadinhos no programa. Valeu, obrigado, Birigui. A gente dá sequência falando sobre
o prefeito de Rio Preto, que hoje completa 100 dias no comando da prefeitura. E o Vitor Garcês, que eu vou chamar agora, né, vai trazer todas as informações. Ele reuniu a imprensa, né, Vitor? Deu uma coletiva aí para falar sobre esta atuação dele no comando do Executivo Municipal aqui de Rio Preto durante esses 100 dias. O que foi falado lá? Quais são as informações? Exatamente, Sandro. Foi realizado, então, hoje à tarde, esse evento na Prefeitura aqui de Rio Preto, né, para apresentar o balanço de governo dos 100 dias do prefeito Fábio Cândido, que está à frente aqui da gestão municipal da cidade. O prefeito dividiu o balanço dos 100 primeiros dias em 3 pilares da administração pública, né, que durante ali a coletiva ele apresentou a questão da saúde aqui no município e também a pasta de serviços gerais, falou um pouco aí sobre os serviços prestados e também a educação. Em relação à saúde, o prefeito destacou principalmente as ações de combate contra a dengue, porque São José do Rio Preto enfrenta a pior epidemia da doença da história aqui do município. Inclusive, saiu hoje à tarde, né, o último boletim epidemiológico da doença e desde o começo do ano, a maior cidade do Noroeste Paulista já confirmou quase 40 mil casos da doença e 37 pessoas morreram vítimas da dengue. E entre as ações adotadas, então, pela Prefeitura neste ano, foi a instalação do Centro de Hidratação no Complexo Swift, que a gente mostrou aqui no TH+ SBT Interior, o Centro de Hidratação que funcionou por quase 50 dias, atendendo aí pacientes que estavam com sintomas da doença. Além desse espaço, né, a Prefeitura também realizou um mutirão de limpeza em vários bairros aqui do município, com foco principalmente em áreas verdes públicas, praças, ruas e avenidas e também terrenos baldios. Inclusive, esse mutirão contou com a participação de detentos do regime semiaberto. E na educação, o prefeito destacou os investimentos ali na parte da merenda escolar, também, né, a redução na fila de pais aí que estão esperando, né, por vagas nas creches aqui do município. A fila ainda não foi zerada, né? Então esse é um foco aí da gestão municipal. Então esse balanço aí dos 100 primeiros dias abordou principalmente essas 3 áreas da administração pública, Sandro. E o que chama a atenção na coletiva de imprensa, né, que o prefeito falou mais uma vez sobre tornar Rio Preto uma cidade inteligente, né, com foco aí na tecnologia, questão de vídeo monitoramento por toda a cidade. Então ele está buscando investimentos ali com foco em tornar o município uma cidade inteligente. E além disso, foi discutido também nessa reunião a questão do Festival Internacional de Teatro, porque o prefeito, né, com outras autoridades, está se reunindo com parceiros. Inclusive ele falou pra gente, né, que o SESC aqui de São José do Rio Preto já anunciou que não é mais parceiro da prefeitura na realização do FIT. Mas o prefeito disse que está em contato com o SESC de São Paulo e também o SESC Nacional para tentar reverter essa situação. Então foram esses assuntos aí discutidos na reunião de hoje. A gente continua acompanhando de perto, né? E mais detalhes a gente traz amanhã no TH+ Notícias. Sandro. Tá certo. Obrigado, Vitor. Todos os prefeitos estão fazendo isso, né? Reunindo a imprensa para trazer aí um balanço, uma prestação de contas desses 100 dias iniciais à frente dos municípios. E a gente fica aí acompanhando, principalmente essa questão de tornar a cidade inteligente através do vídeo monitoramento, porque lá em São Paulo está dando certo, né? Muitos foragidos da justiça estão sendo reconhecidos por esse sistema que o prefeito foi conhecer lá em São Paulo e provavelmente vai ser implantado aqui para melhorar a segurança de todos os moradores. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. Aliás, por falar em prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Cândido, foi realizada hoje no Parque Tecnológico aqui em Rio Preto a escolha do Conselho da Região Metropolitana de Rio Preto. A eleição foi por meio de votação em chapa única.
O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Cândido, foi eleito presidente do conselho. O prefeito de Olímpia, Geninho Zuliani, vice-presidente, e a prefeita de Orindiúva, Mirelle Martins, foi eleita secretária executiva. Ao assumir o comando do colegiado, o prefeito riopretense disse que o objetivo é colocar em prática medidas que impulsionem o desenvolvimento dos municípios da região. O Conselho da Região Metropolitana de Rio Preto é composto por 37 municípios. Você está vendo aí, né, a eleição, né, que foi realizada lá no Parque Tecnológico em São José do Rio Preto, e a gente continua acompanhando aí o trabalho, né, dessa comissão, tá bom? Vamos lá, vamos dando sequência, ó, daqui a pouquinho, aqui no Tá Na Hora, Polícia Civil prendeu 4 pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada no golpe do falso empréstimo contra servidores públicos. Uma das vítimas foi um idoso morador de Pirapozinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial, agora com imagens ao vivo também. Cadê as imagens para a gente mostrar? Imagens lá de Araçatuba, a noite de quinta-feira, cidade iluminada, 18h58, eu volto já já. De volta, 7h01. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está nos recebendo aí na sua cidade, conta pra gente através do WhatsApp qual cidade você está assistindo a gente. O WhatsApp é o 17981278656. Se quiser mandar uma foto de você reunido com a família, assistindo. Ah, Sandro, mas eu não estou arrumado, cheguei de trabalho agora. Nem tomei banho ainda, manda uma foto aí da galeria, escolhe aí, ou com o pessoal do trabalho, tem muita gente trabalhando agora, muito obrigado, viu? Você que está aí numa padaria, num restaurante, onde quer que você esteja, onde mais o pessoal está, no shopping, ó, você que está nos assistindo, muito obrigado, está no celular ou então acompanhando a gente através da TV, muito obrigado de coração, viu? Bom, vamos dando sequência porque a informação aqui não para e atenção, nós vamos dar um giro de notícias com os nossos repórteres espalhados pela região com os principais fatos do dia. Roda aí. Em Cardoso, uma idosa de 67 anos jogou soda cáustica no rosto do ex-namorado. Ela teria terminado o relacionamento em janeiro deste ano por conta das agressões frequentes e, inclusive, tinha uma medida protetiva de urgência contra ele. Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 53 anos teria ameaçado a mulher com uma faca. Ele já tem passagens pela polícia por agressão e também ameaça. Foi preso por 2 vezes, a última delas em janeiro deste ano. E quando saiu no mês passado, voltou a perseguir a idosa. Para se defender, ela preparou a soda cáustica. Assim que o homem foi atingido, fugiu, mas foi encontrado pouco tempo depois caído na rua pela própria idosa, que também acionou o SAMU. Ele foi socorrido para a Santa Casa da cidade e depois foi transferido para o Hospital Padre Albino, em Catanduva, com queimaduras de 2º e 3º graus, no rosto e também no tórax. A mulher foi ouvida e liberada, já que a polícia entendeu se tratar de legítima defesa. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva. Em Valparaíso, região de Araçatuba, a Polícia Civil cumpriu mais um mandado de prisão temporária durante a Operação Fantasma, que investiga uma quadrilha suspeita de ter invadido o sistema de uma empresa financeira em Florianópolis e realizado diversas transferências bancárias, que geraram um prejuízo de mais de 6 milhões de reais. Essa é a segunda etapa da operação. Na primeira fase, o foco foi identificar e prender o suposto hacker responsável pela invasão.
Nessa segunda etapa, o objetivo é prender os outros suspeitos por integrarem a facção criminosa. Os investigados vão responder por associação criminosa, furto eletrônico e lavagem de dinheiro. A pena pode chegar até 21 anos de prisão, além de multa. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima iniciou relacionamento amoroso por meio de uma plataforma na internet. As conversas se intensificaram sem perceber que do outro lado estava um perfil falso. Momento então que a vítima começou a encaminhar via internet fotos suas, as chamadas nudes, para essa pessoa que não hesitou. De imediato, começou a chantagear a vítima, pedir dinheiro, depósitos bancários e empréstimos em troca de não fazer o post dessas fotos dos conteúdos nas redes sociais. Diante do constrangimento e a chantagem, a vítima procurou a polícia e o caso, a partir de agora, passa a ser investigado aqui em São José do Rio Preto. Tá aí, portanto, alguns dos destaques da nossa edição, tudo que está rolando na região, e você pode mandar a sua sugestão de reportagem também. Tem um flagrante aí que chegou até você através das redes sociais, tem um problema no seu bairro, você pode ser o nosso repórter. Mande o seu vídeo através do 17981278656. Você participa com a gente vai ficar muito feliz, porque o nosso trabalho aqui é para você da nossa região, viu? Atenção, olha, uma outra informação, a Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou hoje mais 4 mortes por dengue no município. Com os novos registros, sobe para 37 o número de óbitos causados pela doença neste ano. O boletim epidemiológico também contabilizou 1.500 novos casos em uma semana, totalizando 39.064 confirmações desde janeiro. O número representa um aumento de 4,37% em relação ao boletim anterior, que somava 37.548 diagnósticos positivos. O mês de janeiro foi o mais letal até o momento, com 18 mortes, seguido por fevereiro com 11 e março com 8. O bairro com maior número de infecções continua sendo o Parque Estoril, com 3.705 moradores diagnosticados com dengue. Na outra ponta, o bairro com menor incidência segue sendo o Cidadania. Tá aí, portanto, você, né, desses bairros, quem é do Cidadania, né, intensifique aí as ações. E do outro, né, do Parque Estoril, tem que redobrar mesmo, porque a coisa está bastante complicada por aí. É importante as pessoas ficarem atentas. Muito bem, ó. A gente vai seguir agora com a mensagem, Carla. Fala para mim, grita no ouvido do tio aí. Hã? Ó, atenção você que está aí acompanhando a gente. Vamos falar agora de um outro assunto. A Polícia Civil prendeu 4 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada no golpe do falso empréstimo contra servidores públicos. Uma das vítimas foi o idoso morador de Pirapozinho. Vamos saber a respeito desse caso, porque os presos não foram presos aqui na nossa região, né? Os detidos não são aqui da nossa região. A Patrícia vai explicar pra gente esse caso, onde eles estavam, hein? Conta pra gente, porque hoje com a internet, com o celular, com a tecnologia, você é vítima do golpe aqui, mas vai saber onde os sujeitos estavam, né? Ou estão nesse caso. Conta aí pra gente, Paty. Sandro, esses suspeitos, eles estavam no Rio de Janeiro, em 3 municípios diferentes, em Duque de Caxias, São João do Meriti e também em Petrópolis. E eles aplicavam golpes em vítimas do país inteiro. A polícia fez uma investigação, a justiça expediu mandados de prisão e hoje esses mandados foram cumpridos em uma operação que envolveu mais de 40 policiais civis. E teve a participação remota também da Polícia Civil de Pirapozinho, que teve uma das vítimas, um idoso aposentado que caiu nesse golpe. Agora eu vou explicar como que funcionava o golpe. Esses bandidos entravam em contato com a pessoa pelo telefone e se passavam por uma instituição financeira, ou um banco, ou uma fintech, e diziam que estavam oferecendo um empréstimo
empréstimo consignado. É aquele empréstimo que é descontado na folha de pagamento, que tem os juros mais baixos e é realmente mais fácil de obter esse tipo de empréstimo. Então tudo parecia muito legítimo. Eles conversavam com esses funcionários públicos ou aposentados e eles pediam, então, alguns documentos para poder finalizar esse empréstimo. Aí o que eles faziam? Pegavam esses documentos das vítimas, abriam contas, faziam empréstimos, faziam vários crimes, cometiam aí com os documentos dessas vítimas. E é assim que eles lesavam essas pessoas. Ou seja, a vítima não conseguia nenhum empréstimo, porque os bandidos não iam emprestar mesmo, eles só queriam os dados, e eles pegavam o nome da vítima e arrastavam na lama, pegavam contas, empréstimos, cartões, tudo que eles conseguiam fazer. E a polícia explicou que esses bandidos eram muito experts, né, para falar assim, em informática. Eles conseguiam invadir celulares, dispositivos digitais, invadir contas bancárias, tudo isso facilitava o trabalho aí deles na aplicação desses golpes. E eles também eram bons de engenharia social, ou seja, de abordar essas pessoas, de negociar com elas, de convencê-las a fazer esse empréstimo, sem que elas desconfiassem que, na verdade, estavam sendo vítimas de um golpe. Por enquanto, 4 pessoas foram presas, mas tem mais envolvidos aí sendo investigados. Olha só, que absurdo, né? Então, ó, a gente tem que ficar muito atento. Eu queria saber como é que eles tiveram acesso aos dados iniciais dessas pessoas, né? Para saber que eram servidores públicos, é isso, Paty? Basicamente, servidores públicos e aposentados. E aposentados, né? Quer dizer, tá rolando aí, os nossos dados estão rolando e, infelizmente, quem está captando isso daí são golpistas que hoje é difícil a gente afirmar onde estão, como que pegaram os nossos dados. Qualquer um de nós pode ser vítima, infelizmente. Parabéns à polícia, né, lá do Rio de Janeiro, polícia ali de Pirapozinho, né, por deter essas pessoas, né? Se isso fosse extinguir o golpe, né, infelizmente extingue, deixa a justiça deixando eles atrás das grades, né, já é um alívio para a nossa sociedade, mas infelizmente tem muitos outros, né? Então tem que tomar muito cuidado realmente. Muito obrigado, Patrícia, pelas suas informações direto do nosso estúdio. Tá na hora lá em Araçatuba, agora 7h11. Tem imagens, mensagens do público de casa, o público que quer participar com a gente, fala aqui mesmo, lógico. Fábio de Rio Preto tomando uma. Ô, Fábio, tomando uma e assistindo o melhor jornal, tá no ar. Maravilha, obrigado, Fabião. Saúde aí pra você. Valeu. Ó, o pessoal tá falando aqui, poxa, calma que vocês já vão sair. Ó, Silvio Passos de Olímpia, boa noite, Sandro, estou aqui em Olímpia assistindo o Tá Na Hora, parabéns pela nova programação, Silvio Passos. Valeu, Silvião, um abraço pra ti, pessoal aí de Olímpia, daqui a pouquinho tô aí. Silvia de Votuporanga, eu estou assistindo o seu programa, que maravilha, olha lá, sentadinha no sofá, assistindo a gente, muito obrigado pela companhia. Quem mais está com a gente? E você de casa pode ir mandando, se não entrar hoje a gente mostra amanhã, viu? Alcildo, tô assistindo, tá na hora, da cidade Curral de Dentro, Minas Gerais. Já foram para Curral de Dentro? Eu também não, mas um dia quero conhecer. Valeu, Alcildo, um abraço para ti, valeu, obrigado, viu? Ó, amanhã, se não entrou hoje sua mensagem, amanhã a gente manda, ó, pode mandar aqui, ó, 17981278656, você manda foto, sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, quer chutar o balde aí, mostrar aquele problema que você está tendo na sua cidade, pode mostrar. Ó, vamos mostrar agora também o trânsito ao vivo para a gente se despedir do nosso público, aquele abraço carinhoso, aquele boa noite do tamanho do nosso interiorzão. Muito obrigado a você que está se acostumando com esse novo horário, novo programa aqui no TH+ SBT, tá bom? Muito obrigado de coração. Amanhã a gente volta a partir das 6h30 da tarde, amanhã sextou, hein? Que maravilha. Tem imagem do trânsito ao vivo aqui em São José do Rio Preto, Avenida Badiba City, pode deixar a imagem ali, isso, deixa a imagem ao vivo, o nosso carro Link, né, percorrendo aí a cidade, mostrando a movimentação ao vivo, tá parado no trânsito aí, né, o farol respeitando a sinalização e acompanhando o movimento tranquilo ali, ó,
vai esverdear, vai dando sequência à Avenida Badi Bacite aqui em Rio Preto. Amanhã a gente volta, tá bom? Boa noite para todos, Deus abençoe a todos.